Estamos recebendo hoje, né, o pré-candidato ao Senado, Paulo Martins, né, pelo PL. Ele é deputado federal, jornalista, comentarista político. Já está com ele aí na produção, né, na linha, né? Já falamos com ele agora. A gente está com uma dificuldade, mas acho que o Paulo está me ouvindo bem, né, Paulo? Boa noite para você. Boa noite, Matheus. Estou te ouvindo bem. Agora está tudo solucionado. E eu já quero elogiar vocês aí pela vinheta de abertura, que tem ali uma trilha sonora de um tira da pesada, uma brincadeira. Gostou, né? Eu adorei. É bom, o deputado também tá elegante, você não achou, Vi? Não, uma gravata ali bonita, tá bonitão. O deputado veio elegante para falar com a gente hoje, pré-candidato ao Senado, e é justamente isso que a gente queria discorrer e bater papo com o senhor nessa noite, né, deputado? O senhor, queria até comentar se o senhor já conhece Mandaguaçu, passou por aqui, tem alguma aproximação política com alguém aqui da cidade? Eu já passagem, assim, coisa rápida, né? Não tivemos a oportunidade de ter ainda grande aproximação, mas teremos, certamente, ainda mais se tivermos a caminhada bem sucedida, teremos mais meios aí para nos aproximar da cidade. Muito bem. Candidato, eu gostaria de conversar com o senhor antes de entrar, né, nessas informações do Senado e tudo mais. Eu queria falar sobre você primeiro, enquanto deputado federal. Eu queria dar essa oportunidade para o senhor discorrer aqui para a população de Mandaguaçu e também a nossa região que acompanha, sobre os projetos, os principais projetos. O senhor pode elencar, é claro, selecionar alguns que o senhor fez enquanto deputado federal para passar aqui para a comunidade. Fique à vontade, tá? Sim. Tem bastante coisa, viu? Tenho mais de 100 projetos apresentados, alguns que avançaram, outros que estão avançando, mas a gente pode citar, por exemplo, que eu tenho muito orgulho de ter sido o autor dessa proposta, que na reforma trabalhista foi encampada, que levou ao fim do imposto sindical. Não sei se você lembra disso. O sindical era aquilo que era descontado um dia por ano do trabalhador que ia para os sindicatos. O trabalhador não tinha opção de não pagar o sindicato, mesmo se ele não gostasse do trabalho do sindicato, e isso somava cerca de 4 bilhões de reais por ano. Então, essa ideia acabou sendo encampada na reforma, né? E hoje o trabalhador está livre desse pagamento, né? Além do mais, certo, eu fui autor da legislação antifraudes no INSS. Nós inserimos mais de 200 modificações na legislação, que fez com que o Brasil economizasse mais de 20 bilhões de reais que iam para o buraco, que iam para o ralo da corrupção só nas fraudes no nosso sistema de previdência. E eu estou falando aqui de coisas super amplas, inclusive com auxílio reclusão, tá? Que graças a esse texto de minha autoria, hoje o Estado brasileiro paga 50% a menos, pelo menos, de auxílio reclusão. Você sabe o que é auxílio reclusão, né, Matheus? Correto. Quando o sujeito comete um crime e a família dele passa a receber uma pensão, né? Era uma parceria de público-privada entre as organizações criminosas e o Estado brasileiro, tá? Que fazia com que a pessoa, depois de presa, um PCC da vida fizesse um depósito rápido e assim aquela pessoa estava segurada, e então eles dividiam esse dinheiro que seria para amparar a família do preso, não da vítima. Já há um erro conceitual aí. Mas com a modificação que a gente conseguiu aprovar, né, hoje a pessoa precisa ter uma carência de 2 anos para pagar, poder receber isso, então evita que as organizações criminosas acessem esse dinheiro, né? Estou dando aqui 2 exemplos apenas de realização. Certo. E agora, nesta semana, na Câmara dos Deputados, está sendo votado de urgência o meu projeto de lei, que é o PLP 200, e esse faz uma revolução no mercado de crédito, Matheus, porque ele permite com que qualquer pessoa que tenha um dinheirinho, capital próprio, possa abrir uma empresa e emprestar dinheiro legalmente, possa concorrer com o banco, coisa que hoje a lei veda, e isso vai promover uma grande concorrência no mercado de empréstimos, vai baixar os juros no Brasil, porque é uma extorsão absurda uma pessoa pagar 10%, 12% ao mês no cheque especial, no cartão de crédito. Isso acontece porque no Brasil nós temos apenas 5 instituições bancárias que controlam 85% desse mercado. É uma concentração absurda. Nos Estados Unidos são mais de 7 mil, para você ter uma ideia.
Então, com a aprovação desse projeto, está entrando agora em regime de urgência, a gente vai ter aí certamente uma ampliação de como as pessoas no Brasil vão poder empreender ou suprir suas necessidades, pagando muito menos do que pagam hoje, ou mesmo tornar-se empresários do setor financeiro, olha só. Muito bem. São vários os projetos, ideias que o senhor desenvolveu ali também, né? Mas agora, sim, entrando já sobre essa pré-campanha, né, deputado? O senhor tem aí a aliança, né, podemos dizer aí, né, o aval do presidente aqui, Jair Bolsonaro, né, para sua campanha, e também do governador Ratinho Júnior. E até antes da gente fazer esse bate-papo, eu entrei nas suas redes sociais, né, no seu site, Facebook, Instagram, até para a gente selecionar algumas coisas para a gente pautar aqui nesse nosso bate-papo. Pude perceber que o senhor tem várias coisas lá mesmo, parabéns, é muito bacana. E eu queria que o senhor discorresse um pouquinho agora sobre a importância desse apoio do presidente, né, o Bolsonaro, o apoio do Ratinho Júnior, né, nessa sua candidatura ao Senado. Sim, mas antes de falar desses apoios, só para complementar, né, você pesquisou a meu respeito, encontrou, eu acho que é importante, porque condiz com a minha postura. Eu sempre fui um defensor da redução do peso do Estado nas costas do cidadão, nas costas do trabalhador brasileiro. A gente tem que cobrar menos impostos, tem que gastar melhor, investir melhor. Então, eu no exercício do meu mandato, fui considerado o terceiro deputado mais econômico do Brasil, com aquele dinheiro que fica disponível para o deputado usar. Eu devolvi dinheiro todos os meses, isso soma cerca de 3 milhões de reais, que era disponível para o meu trabalho, que eu mesmo devolvi, porque tinha que dar o exemplo. Se eu pregava isso, tinha que dar esse exemplo naquilo que estava ao meu alcance. Era uma postura de austeridade. Quanto aos apoios, veja, é uma construção, e eu fico feliz que ela tenha dado certo, mas que não começa só com a minha vontade de ser candidato. O presidente Jair Bolsonaro me conhece muito antes de ser presidente. Eu sou jornalista, você sabe, fiz carreira por muito tempo na Rede Massa, no Paraná, e o presidente Bolsonaro gostava dos meus comentários, dos vídeos que ele via, quando ele ainda era deputado, em 2012, 2011, 2013, e a gente conhece desde esse período. Aí depois fomos deputados juntos, ainda em 2016, quando eu assumi no mandato anterior. Temos um alinhamento de ideias, né, do que a gente quer reduzir o Estado, a gente quer reduzir a criminalidade, dar mais liberdade para o indivíduo, o direito ao porte de arma, todos defendemos essas mesmas coisas, pois o presidente se torna presidente, eu apoiei naquela campanha, sou base do governo, fui tanto que a legislação antifraude foi a primeira grande medida dessa gestão e eu fui o relator, o autor das coisas, que ali estava cerca de 30% da reforma trabalhista, né, e então é um apoio legítimo, né, de algo que vem sendo construído há muito tempo. E o governador também não é diferente, né, eu trabalhei com o governador em 2002, depois sempre fomos muito amigos, participei da construção do grupo político do governador também, o apoiando nas suas eleições, depois parceria nessa gestão, eu como deputado federal, e ele e o Bolsonaro, o Ratinho Júnior e o Bolsonaro, acabaram desenvolvendo uma parceria muito interessante. O governo federal, na gestão Bolsonaro, é certamente o governo mais presente no Paraná nos últimos 40 anos. Tá? Com várias intervenções, parcerias com o papel da Itaipu e diversas outras situações. Então havia ali uma sinergia entre os dois e eu tinha um bom trânsito entre os dois grupos, né, já numa relação construída historicamente, como eu descrevi, e então fiquei feliz em ter dado certo a construção de ter o apoio desses dois grandes líderes políticos nacionais. Muito bem. Deputado, o senhor comentou aí sobre o comentário, né? O senhor era comentarista político, né? Na Rede Massa, né? Fazia comentários políticos e eu me lembro que era bem ali direcionados a Dilma, o CEF, aquela história, né? Nesse ano. E agora o senhor é pré-candidato ao Senado. Se vamos colocar aqui que o senhor foi eleito, né? E o Lula foi eleito. E o senhor, acredito que é uma pessoa mais conservadora, né? Não apoia, é claro,
muitas coisas do PT, do governo do PT. Como o senhor vai se comportar no Senado? O senhor vai ser contra, totalmente contra, a favor? Como o senhor vai atuar? Se o senhor puder, né, explicar para a gente qual é o papel, inclusive, que o senhor vai desempenhar lá enquanto senador. Matheus, é muito simples. Eu não acredito que o Lula vai ganhar a eleição. Eu acredito na vitória do presidente Bolsonaro. Mas se você quer colocar no campo hipotético, a gente entra lá. Veja, eu faço oposição ao PT não porque eu não gosto da cor. Eu até acho o vermelho uma cor muito bonita. Mas é pelo projeto de poder do PT. O PT tem um projeto de poder que vai comprometer a liberdade das pessoas. O Lula fala que vai controlar a mídia, fala que vai controlar as redes sociais, ou seja, ele quer controlar a informação que você recebe, aliás, que você transmite. Você é um profissional da imprensa. Ele quer controlar a informação que o teu público recebe. E note que eles já tentaram isso. Em 2003, eles tentaram criar o Conselho Federal de Jornalismo, que era para fiscalizar profissionais. Depois eles tentaram, num tal de Plano Nacional de Direitos Humanos, impor lá que o governo ia ter que aprovar até quais profissionais seriam contratados numa emissora de rádio ou de televisão. Eles têm ação, porque é um projeto de poder total nas mãos do PT. O PT aderiu à democracia por conveniência, porque ele perdeu a luta armada. São os mesmos atores que estavam lá. Mas eles não desistem do seu projeto socialista. Não é por acaso que apoiam Hugo Chávez, apoiam Fidel Castro, o regime cubano, apoiam todas essas ditaduras vermelhas. E, inclusive, nos cadernos de estudos do PT, nas publicações do PT, no pós-impeachment da Dilma, eles concluíram lá, existe esse documento, dizendo que eles cometeram um erro que foi não controlar as Forças Armadas, promovendo oficiais leais ao PT, e não controlar a mídia. Então, como é que eu posso aprovar algo de um partido que quer um regime desse? A minha obrigação, como senador, se for diante de um governo petista, é fazer oposição intransigente a esse projeto de poder, é zelar pela liberdade das pessoas, dos brasileiros, não permitir que a agenda que é nefasta venha a avançar. Sim, ser uma pedra no sapato, serei um escudo do brasileiro livre que não aceita cabresto vermelho. Muito bem, nós estamos conversando com o Paulo Martins, né, deputado federal e pré-candidato ao Senado. Inclusive passou agora as convenções, né, deputado? Como estão aí as suas expectativas, né, nessas eleições agora de 2022, né, o seu time, suas lideranças aqui pelo Paraná, tudo certo, tudo ok? Aí o jogo vai ficando mais claro, né? Até as convenções é um inferno de fofoca. Tem cara que coloca no blog que ele jura que conversou com você e assim vai. Mas a gente vai conversando pessoalmente, nos apertos de mão, e vai passando por tudo isso, né? E na política você tem algumas formas de poder acreditar realmente no compromisso, né? Que é quando ele se torna ou oficial na lei ou público. Eu tenho aí os apoios públicos, né? O apoio especialmente do presidente e do governador, e isso vai fazer com que muitas lideranças que são próximas ao governo venham também a me conhecer, a se aproximar de mim, além daqueles que já me conhecem, e assim a gente vai formando e consolidando um grupo político para disputar a eleição, né, que é uma eleição majoritária. Você tem que estar presente no estado inteiro. É diferente de quando você é deputado ou disputa para deputado, né? Você quer expandir o máximo que você pode, mas há limitações, é quase que impossível você estar presente no estado inteiro. Então, durante a campanha, você ainda vai ter sempre esse processo de construção. Sim, e aí, inclusive, o senhor, como pré-candidato ao Senado, nós temos aí, por exemplo, alguns nomes, né, que vão surgindo, por exemplo, Guto Silva, Sérgio Moro, que nós entrevistamos também, né, batemos um papo aqui no portal. O que o senhor acha desses candidatos, deputado? O senhor acha que eles, as filosofias que eles defendem estão certas, corretas? O senhor discorda de alguma coisa desses candidatos? O senhor pode falar para a gente também sobre essa oposição? Olha, eu não conheço todas as propostas, sim, todas as propostas desses candidatos. O Guto Silva é meu amigo, né? Teve aí o pleito dele de buscar se viabilizar para o Senado, ele está tentando, né? Está colocando a candidatura dele, ok.
Claro que ele tem a visão de mundo dele, eu tenho a minha, mas é uma pessoa do meu relacionamento pessoal, tá? Já o ex-juiz Sérgio Moro, pessoa foi ministro, acho que teve uma saída desastrosa do governo Bolsonaro, completamente imprópria, uma postura totalmente descabida. Se não estava bom para ele, deveria simplesmente sair, tocar a vida. Afinal, teve a honra de ser ministro da Justiça do Brasil, que é algo para esse é algo bastante importante. E as coisas que eu vi ele se manifestar sobre sua visão, papel do Estado, ou em relação especialmente à postura do Supremo Tribunal Federal, eu tenho discordâncias veementes dele. Ele chegou até a própria decisão do ministro Fachin, que comprometeu decisões dele, ele chegou a não necessariamente se opor àquela decisão, né? Eu penso diferente, acho que o Supremo Tribunal Federal tem violado a nossa Constituição sistematicamente, o que é muito ruim, péssimo mesmo para a nossa segurança jurídica, e até hoje eu não vi posturas do ex-juiz Sérgio Moro muito claras em relação a isso, por exemplo. Mas sobre outros candidatos eu prefiro falar em debate frente a frente com eles, porque pode não parecer leal da minha parte avançar na crítica fora da presença dele. E o momento está dando também, né? Esse momento já está batendo as portas aí. E enquanto a gente está conversando aqui, deputado, o pessoal conversa com a gente também aqui, participa através dos comentários. Olha, eu queria, se o senhor puder comentar sobre isso, tá? Se o senhor quiser, tá. Claro. Mas chega, por exemplo, aqui um comentário da Angélica, né, que acompanha a gente aqui, ela falando aqui que como o senhor está avaliando esse posicionamento, por exemplo, do governador Ratinho Júnior. Por exemplo, o senhor tem o apoio do governador Ratinho Júnior. Guto Silva foi chefe da Casa Civil e não tem esse apoio declarado do governador. Como o senhor está avaliando isso? É normal, tem que construir o apoio. Não é porque você é parte de um governo ou que você é membro do mesmo partido que o apoio vem automaticamente. Tem outros contextos, tem outros critérios e elementos que devem se somar a isso. O Guto foi chefe da Casa Civil, uma pessoa também próxima ao governador, mas o governador avaliou que o candidato que era mais viável, talvez pela aproximação também com o presidente Bolsonaro, era a mim, o Paulo Martins. Isso é do jogo. Construção de candidatura majoritária, ela leva em consideração essas situações. Não que o Guto não seja um bom candidato, não seja um bom aliado do governador. Correto. São 7 horas mais 2 minutos, programa Hora do Diálogo ao vivo, aqui pela rede do Portal Mandaguaçu, recebendo então Paulo Martins, e já chegando aqui no final do nosso bate-papo, né, pessoal? Paulo, inclusive, o deputado tem outros compromissos, a gente quer agradecer desde já, né, por ter aceito esse convite, por ter conversado com a gente, e para finalizar com chave de ouro aqui, que o mandaguaçuense, o que o paranaense pode esperar também do senhor no Senado? O paranaense pode esperar um senador que vai honrar a confiança deles, não se furtando a entrar nas áreas que têm que ser lutadas e vencidas. Nós temos hoje o Supremo Tribunal Federal avançando sobre a liberdade dos brasileiros. A prerrogativa de fazer esse equilíbrio entre os poderes é do Senado Federal, e o Senado Federal não tem feito, não tem cumprido o seu papel. Hoje nós temos a Suprema Corte mais poderosa do planeta, não há nada parecido em toda a experiência humana. Isso não pode acontecer. Só o poder contém o poder. É por isso que nós temos uma democracia chamada tripartite, uma divisão de judiciário, de executivo, de legislativo. E o legislativo, na figura do Senado Federal, não está cumprindo o seu papel. E eu quero ir lá para cumprir o meu papel. Então o paranaense vai ter sim um senador aguerrido, responsável e preparado para os grandes debates que esse país precisa que seja feito. Obrigado mais uma vez. Esse é o pré-candidato ao Senado, Paulo Martins, também deputado federal, que participou aqui da nossa programação. Obrigado mais uma vez, Paulo, por ter aceito aqui o nosso bate-papo.